Fala galera, nesse vídeo eu vou apresentar o resultado de uma pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram sobre a aposentadoria aqui no UK. Eu fiz algumas perguntas e eu vou compartilhar com vocês os resultados que eu encontrei com as pessoas que eu entrevistei lá no Instagram. As perguntas que eu fiz foi como, por exemplo, a idade ideal para se aposentar, qual a idade que eles pretendem se aposentar. Também perguntei o país ideal que eles pretendem se aposentar, se é aqui no Reino Unido, se é no Brasil, se é em outro país. Também perguntei dados como, por exemplo, a renda mínima para se viver no Reino Unido. Quanto que eles acham que é preciso ganhar no mínimo para se sustentar aqui no Reino Unido. Também fiz uma pergunta para descobrir quem era self-employed, quem era employed, e também fiz uma pergunta para entender melhor qual é o nível de satisfação que essas pessoas estão tendo com a renda atual e também qual que é o nível de satisfação que elas têm com o planejamento que elas estão fazendo para o futuro e para a aposentadoria. Vou compartilhar aqui o resultado com vocês. A primeira pergunta que eu fiz foi a idade para se aposentar. E como a gente pode ver aqui, 37% das pessoas, ou 34 pessoas votaram que elas pretendem se aposentar entre 51 e 54 anos. Em segundo lugar, ficou de 59 a 62 anos, 24% das pessoas, 22 votos para se aposentar entre 59 e 62 anos. Em terceiro lugar, foi de 55 a 58 anos, com 20% e 19 votos. E em último lugar, as pessoas colocaram que pretendem se aposentar entre 63 anos e 66. 19% dos votos ou 18 votos. A segunda pergunta foi: que país que você pretende se aposentar? E 50% das pessoas votaram aqui no Reino Unido, ou seja, 49 votos, 50% das pessoas. O segundo lugar ficou outro país mais barato que o UK. E aí a gente pode pensar como, por exemplo, Portugal ou Itália, certas regiões da Itália, né, que tem um custo de vida menor do que o do UK. 27% das pessoas, 26 votos. Em terceiro lugar, Brasil. 23% das pessoas, 23 votos, disseram que pretendem se aposentar no Brasil. E claro, acho que para surpresa de ninguém votou que quer se aposentar, por exemplo, em um país mais caro que o UK. Acho que um exemplo bom seria, de repente, a Suíça e tal. A terceira pergunta foi: qual é a renda mínima que você considera para viver aqui no Reino Unido? Ficou bem dividido o primeiro e o segundo lugar. Com 30%, com 34 votos, as pessoas disseram que o mínimo para viver aqui no Reino Unido é ganhar entre 2 a 2.500 por mês. Logo atrás, com 29% dos votos e um voto a menos, as pessoas colocaram que o mínimo para viver aqui no Reino Unido é ganhar algo entre 3 e 3.500. Eu acredito que tenha pessoas que tenham votado nessa opção porque não tinha opção demais, mas eu acredito que tem muitas pessoas que consideram o mínimo para viver no Reino Unido até muito mais do que de 3.500, tá certo? Que não tinha essa opção lá. Mas o resultado ficou aí bem dividido e eu acho que essa divisão tem muito a ver com a região do Reino Unido, né? O Reino Unido é muito grande, tem Londres, que é um lugar mais caro, mas tem outras áreas da Inglaterra que já tem um custo de vida bem mais barato, como no interior, e também outros países do Reino Unido, como o País de Gales e a Escócia, por exemplo, que tem sim um custo de vida bem menor do que o de Londres. Então acho que essa divisão vem sim dessa questão aí de localidade. As pessoas de Londres, obviamente, vão precisar de um valor mínimo muito mais alto por conta do custo de vida de lá. A próxima pergunta, bem simples, é a porcentagem de employed e self-employed. 74 votos, 67% das pessoas são empregados, têm um emprego fixo, e apenas 33%, ou 37 votos, são self-employed. E, por último, a última pergunta foi: qual é o seu nível de satisfação com a tua renda e com o seu planejamento para a aposentadoria? 34% das pessoas e 27 votos disseram que estão satisfeitas com a renda e satisfeitas com o planejamento para a aposentadoria. 34% também das pessoas e também 27 votos disseram que estão satisfeitos com a renda, mas não estão satisfeitos com o planejamento para a aposentadoria. 8% das pessoas e 6 votos disseram que estão insatisfeitas com a renda, mas estão fazendo sim alguma coisa pensando para a aposentadoria. E 24% das pessoas, um número bem alto, 19 votos, disseram que estão insatisfeitas com a renda atual e estão insatisfeitas com o nível de planejamento para a aposentadoria. O primeiro ponto que eu tiro de tudo isso é, para minha surpresa, para ser bem sincero, a grande maioria das pessoas disse que pretende se aposentar entre 51 e 54 anos. E o que isso significa? Essa faixa etária está abaixo, inclusive, da idade mínima da Work Pension ou da Personal Pension. Então, para você receber, por exemplo, o dinheiro que você construiu de patrimônio na sua Work Pension ou na sua Personal Pension, se é que você está construindo, né, uma Personal Pension ou uma Work Pension, eu vou falar
falar mais disso mais pra frente no vídeo, para você começar a retirar o dinheiro desse lugar, que é um dos fundamentos, que é um dos lugares principais que você vai ter para sua aposentadoria, a idade mínima hoje é de 55 anos. E no futuro, a partir de 2028, essa idade vai ser de 57. Então, se você conta com a sua work pension ou com a sua personal pension e ela vai ser fundamental para sua aposentadoria, essa idade ela já é maior do que de 54 anos, porque hoje é 55, mas vai ser de 57 no futuro. Só nesse ponto eu já fiquei surpreso, porque a idade que as pessoas querem se aposentar, a maioria das pessoas querem se aposentar, é inclusive antes até mesmo delas poderem retirar, poderem contar com o dinheiro da work pension. E muito, mas muito antes, por exemplo, da state pension, que é um valor que você só vai poder ter acesso a partir dos 66 anos. Então, se você falou que você pretende se aposentar entre 51 e 54, você tem que estar fazendo uma preparação extra, por exemplo, de repente em uma ISA, em uma conta que você não tem idade mínima para poder sacar, porque com 51 a 54 você não vai poder acessar sua work pension, sua personal pension, muito menos a state pension, que só vai estar liberada para você a partir dos 66 anos. E apenas 19% das pessoas colocaram que elas estão dispostas a trabalhar de repente até os 66 anos. E isso, infelizmente, vai ser a realidade da grande maioria das pessoas. Porque como eu vou mostrar para vocês mais para frente, mesmo que você tivesse, por exemplo, a idade mínima para acessar, muita gente não tem acumulado dinheiro em uma work pension, em uma personal pension, ou até mesmo em uma conta ISA para poder ter uma fonte de renda no futuro. Então elas vão depender, infelizmente, da ajuda de custo do Estado, da State Pension, que não vai ser suficiente para viver uma vida de qualidade. Eu vou mostrar para vocês. O segundo ponto é que a maioria das pessoas planeja se aposentar no Reino Unido, mas considera que precisa de uma renda mínima de cerca de 2 a 2.500 para viver confortavelmente. E ainda tem um grande número de pessoas, cerca de 29% das pessoas, que acredita que o necessário é algo entre 3 e 3.500 por mês. Então, a grande maioria das pessoas quer se aposentar cedo, com 51, 54 anos, querem se aposentar no Reino Unido e consideram que uma renda tem que ser pelo menos de 2.000 a 2.500, ou em alguns casos, muitas pessoas declararam que tem que ser de 3.000 a 3.500. Só que para você se aposentar, seja lá com quantos anos, o que você precisa é abandonar sua renda do trabalho, mas você precisa continuar tendo uma renda. Você precisa, então, viver de renda. Mas como é que vive de renda? Eu vou mostrar para vocês uma das estratégias que existem para viver de renda, porque existem outras, mas eu vou focar em uma aqui hoje. Viver de trabalho ou viver de renda. Então, se você está trabalhando, você tem o seu esforço, o seu trabalho, a sua mão de obra que você oferece e você recebe de volta um salário. Você pode viver do seu trabalho ou você pode viver de renda. O que é viver de renda? É você ter acumulado um patrimônio que agora você pode viver da renda desse patrimônio. Você acumulou uma quantidade de dinheiro, um pote de dinheiro, que não precisa necessariamente ser dinheiro, podem ser investimentos. Quando você precisa, você vende, transforma em dinheiro e vive de renda. Existe uma regra que chama a regra dos 4%, que é amplamente utilizada para calcular o quanto que você pode retirar anualmente desse patrimônio, desse pote, porque você não pode tirar todo esse pote de uma vez. Existe uma regra, que é a regra dos 4%, que diz que você pode tirar de uma maneira sustentável 4% do valor desse pote de dinheiro, do valor desse patrimônio que você tem, e ele tem uma grande tendência de uma maneira sustentável de durar pelo menos 30 anos. Quer dizer que se você chegou em um valor e você está tirando desse valor 4% todo ano, a tendência é que ele dure por pelo menos 30 anos. É só uma estimativa, tá, pessoal? Existem muitas outras estratégias e tem como sim você mudar as direções no meio do caminho se você percebe que de repente você não vai conseguir viver 30 anos com aquele patrimônio, às vezes você diminui, mas em alguns casos você pode inclusive aumentar o quanto você retira, tá? Então é só uma base. Mas se as pessoas então pretendem se aposentar com 54 anos, para ter uma renda mensal que elas também declararam que tem que ser ali de pelo menos 2.250 libras, que é uma média, né, entre 2.000 libras e 2.500, você vai precisar de uma renda anual de 27.000 libras. E para você ter uma renda anual de 27.000 libras, você precisa de um patrimônio de 675.000 libras. Porque se você tiver 675.000 libras acumuladas, você pode, segundo a regra dos 4%, retirar 4% do seu patrimônio todo ano e ter uma estimativa que você vai poder fazer isso por pelo menos 30 anos. Essa é uma das maneiras que você pode se aposentar vivendo de renda, segundo a regra dos 4%. Porque 4% de 675 mil, 27 mil por ano, que dá 2.250 por mês. Só que tem uma coisa positiva. Dos 66, por exemplo, aos
64 anos, você vai receber cerca de 11.400 libras por ano da State Pension. Isso se você tiver contribuído para o National Insurance Number por pelo menos 35 anos, para você receber o valor máximo. 11.400 libras é o valor máximo que você pode receber, mas você tem que ter contribuído por 35 anos para o National Insurance Number. Eu estou considerando, nesse caso, que essa pessoa contribuiu. Então, quando ela chegar, por exemplo, aos 66 anos, ela vai ter uma renda extra adicional de cerca de 11.400 libras por ano. Isso significa que, durante esse período, dos 66 aos 84 anos, ela vai ter recebido um pote de dinheiro de 205 mil libras. Então, isso tira, por exemplo, desse total, que ela precisava de ter 675, tira 205, que ela vai receber da State Pension. Então, no caso, isso reduz o valor necessário para você viver de renda por cerca de 30 anos, de 675 para 470, porque 205 mil libras você vai receber do Estado, entendeu? Então, você pode tirar o seu salário somente em cima das 470 mil libras, certo? É um pouco confuso? Se você não entendeu, não tem problema. Eu vou fazer outros vídeos para explicar isso daqui. Resumindo, para você receber um salário de cerca de 2.250 libras, você precisa ter um pote acumulado de cerca de 470 mil libras, considerando que você vai receber, a partir dos 66 anos, a State Pension, que é um valor de 11.400 libras por ano. Você vai receber semanalmente esse valor. E se você colocou que o mínimo necessário para você viver no Reino Unido é de cerca de 3.000 ou 3.500 libras, em média 3.250 libras, ou seja, um salário anual de 39 mil libras, pela regra dos 4%, seria necessário um patrimônio de 975 mil libras para você poder se aposentar e viver da renda. Com a State Pension, se você considerar que você vai receber a State Pension a partir dos 66 anos, esse valor cai para 770, mas mesmo assim é um valor altíssimo que você precisa ter acumulado para falar assim, opa, peraí, posso parar de trabalhar e posso viver de renda. O problema é que a realidade atual hoje no Reino Unido, o valor médio acumulado em pensões, ou seja, as pessoas chegam nos 50 anos com um patrimônio acumulado, com um pote de dinheiro acumulado de cerca de 100 mil libras. Isso os homens. Para as mulheres, esse pote é menor, é cerca de 61 mil libras. Esses valores estão muito abaixo do necessário para atingir as metas de aposentadoria desejada, como a gente pode ver exatamente nesses dados que eu peguei lá no meu Instagram. As pessoas têm sim vontade de se aposentar entre 50 e 54 anos, elas têm vontade de se aposentar, claro, com um salário aí de cerca de 2.250 libras por mês, mas para isso elas iam precisar ter um pote de cerca de 470 mil. Só que a média dos potes hoje, nessa idade no Reino Unido, é de cerca de 100 mil libras para homens e 61 mil libras para as mulheres. É muito abaixo do que é necessário para você poder se aposentar, mantendo o mesmo estilo de vida que você tinha, por exemplo, quando você trabalhava. Em resumo, a maioria das pessoas deixa de se aposentar em uma idade que estará muito longe do patrimônio necessário para garantir a renda desejada. Isso vai forçar duas coisas. A primeira é adiar a aposentadoria para vários anos depois do que elas esperavam e também diminuir o estilo de vida que elas vão ter na aposentadoria. Ou até mesmo os dois, adiar e ter que diminuir esse ritmo de vida na aposentadoria, porque não vai ter um valor acumulado para poder viver de uma maneira confortável. E aí você me pergunta, Samuel, como é que faz então para chegar num valor de 470 mil libras? É possível se aposentar? É possível viver de renda? Como que faz se eu quiser me aposentar? O que eu tenho que fazer? O grande segredo é começar cedo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Se você tivesse 30 anos pela frente para chegar, por exemplo, em um pote de cerca de 470 mil libras, o investimento mensal que você teria que fazer durante esses anos é de cerca de 320 libras, considerando uma taxa de retorno de 8% ao ano. E essa taxa de 8% ao ano você pode garantir quando você está investindo em um índice global, em um ETF global. Você não precisa ter conhecimento, você não precisa gastar tempo. Você simplesmente precisa investir em um fundo, em um ETF que segue um índice global e, historicamente, esses ETFs têm trazido os retornos na casa de 8%, 10% ao ano. Quando você tem essa estratégia de investimento e você faz isso por um longo período de tempo, um investimento de 320 libras mensais em 30 anos, te levaria, por exemplo, à possibilidade de se aposentar com um patrimônio de 470 mil libras e poder viver de renda com cerca de 2.250 libras por mês. Só que se você reduzir esse tempo só para 20 anos, o valor
valor que você precisa investir mensalmente quase dobra, na verdade mais do que dobra. De 320 vai para 800 libras, mais do que o dobro. Você diminuiu 10 anos na quantidade de anos que você investe, mas você teve que quase triplicar o valor que você investe por mês. Porque conforme você tem mais tempo para os juros compostos trabalhar ao seu favor. Os juros compostos, eles são a mágica dos investimentos. E quanto mais tempo você tem, mais eles trabalham para você. Esse é o grande ponto de investir. Quanto mais tempo você tem, melhor é para você. Como que você faz para ter mais tempo? Começar cedo, começar ontem. Eu sei que o melhor tempo para investir foi ontem, mas se você não começou, tudo bem. Eu tô aqui para ajudar, para inspirar, para orientar vocês a começar o quanto antes, porque o tempo faz muita diferença. Eu também coloquei aqui o quanto que você precisaria para atingir, por exemplo, 470 mil libras, o que te ajudaria a chegar numa aposentadoria de cerca de 2.250 libras por mês em 10 anos, seria necessário investir 2.600 libras. Eu coloquei isso aqui só para título de curiosidade, porque é algo irreal para a grande maioria das pessoas ter a capacidade de investir essa quantidade de dinheiro por mês. Eu coloquei esse valor aqui simplesmente para mostrar que quando você tem tempo, você não precisa fazer um sacrifício financeiro muito grande. Quanto mais cedo você começa, menor é o sacrifício necessário. Por exemplo, com 40 anos de trabalho pela frente, se você não tiver 30, mas sim 40, se você de repente estiver aí começando a sua vida com 20 anos e está assistindo esse vídeo, se você tiver um investimento mensal de apenas 140 libras, com 60 anos, 40 anos depois, você vai ter sim a capacidade de se aposentar com um patrimônio de 470 mil libras. Mas isso é só para você entender o poder do longo prazo. Claro que se você tiver 20 anos hoje, você vai poder investir muito mais e você vai se aposentar com muito mais e talvez muito mais cedo. Se você está vendo esse vídeo com 20 anos, você é um privilegiado. Eu queria ter visto esse vídeo muito antes na minha vida. Mas mesmo que você esteja vendo esse vídeo e já é tarde para você, deixa eu te falar, não é tarde, porque é melhor agora do que nunca começar. Mesmo que você esteja muito longe de chegar em qualquer um desses valores, em algum lugar você vai chegar e alguma renda extra você vai ter em algum ponto da sua aposentadoria. Em algum momento, se você começar hoje, não importa o quão tarde esteja, em algum momento você vai sim ter acumulado um valor que vai te ajudar a viver de renda. Não interessa se vai ser tudo isso que você está esperando, mas vai ser algo que vai ser talvez muito mais do que você acha que você pode conseguir, que você pode acumular com o tempo que você tem. Se você tem ainda tempo, disposição para trabalhar, você tem tempo e disposição para investir, para construir um patrimônio para você te ajudar na tua aposentadoria. Esse vídeo aqui de hoje não é para te desanimar. Eu chegar aqui e falar para as pessoas que elas estão com a expectativa de se aposentar com uma idade, mas talvez elas não vão, ou que elas têm uma expectativa de ter uma renda na aposentadoria que talvez elas não terão, não é para desanimar, mas é sim para alertar da importância de investir. Benefícios de uma work pension, por exemplo, aqui no Reino Unido. Para quem é employed, a notícia é até boa. Porque, por exemplo, quem é employed e não pediu para sair da work pension, porque tem muita gente que pede para sair da work pension, e eu vou falar aqui mais uma vez o quanto você está perdendo quando você pede para sair de uma work pension. Se você está em um esquema de work pension porque você é empregado, você já está construindo um pote para você e eu vou mostrar o quanto que esse pote pode valer no futuro para vocês hoje aqui. No caso, por exemplo, de um salário mensal de 2.250 libras, cerca de 140 libras já está sendo investido automaticamente todos os meses para você na sua work pension. Se você não pediu para sair, se você nunca falou assim, eu não quero participar, você provavelmente está inserido em um programa desse e é um programa muito bom, maravilhoso. Por que ele é muito bom? Porque apesar de estar sendo investido 140 libras por mês, não está sendo descontado 140 libras do seu salário. Apenas 70 libras saem diretamente do seu salário e o restante, o seu patrão é obrigado a colocar uma parte e o governo também. Esses valores, eles também são investidos. Quando as pessoas elas pedem para sair da work pension, o que elas recebem de volta não é 140 libras. O que elas vão começar a receber é 70 libras que está sendo descontado do salário delas. Mas as outras 70 libras que estariam sendo investidas não vão ser investidas, mas também não vão ser pagas para ela. Então, na verdade, você abre mão de receber 70 libras do seu patrão e um pouco do governo, porque você decidiu receber 70 libras a mais por salário. Primeiro, você está abrindo mão de investir para sua aposentadoria e abrindo mão de receber um dinheiro do seu patrão e do governo para ser investido para sua aposentadoria também. Esses valores, eles também são investidos, como eu falei para vocês, mas com taxas mais altas, taxas de manutenção mais altas. Geralmente, as empresas que fazem a gestão desses investimentos, elas cobram taxas de administração bem mais altas do que você teria, por exemplo, em uma personal pension. E também tem expectativas de retorno um pouco menor do que de 8%, porque tem estratégias de investimento mais moderadas. Então, você pode esperar aí algo em torno de 5, 6, 7% no máximo em uma work pension. Mas tudo bem, porque o grande benefício está sendo das contribuições adicionais que
você está recebendo do governo do seu patrão. Com uma contribuição consistente de 30 anos, nesse valor de 140 libras, você pode esperar acumular algo entre 150 a 200 mil libras. Se você para pensar, somado, por exemplo, essas 200 mil libras que você teria em uma work pension, se você for empregado, mais essas 200 mil libras que você receberia da state pension, que você não vai receber 200 mil libras de uma vez, mas durante a sua vida, durante a sua aposentadoria, você vai ter direito a receber esse valor, às vezes até mais, né? Se você viver mais do que 30 anos, recebendo esse dinheiro, você já pode considerar que você já está chegando ali em um pote próximo a 400 mil libras. E para você viver na sua aposentadoria, como a gente mencionou aqui antes, com cerca de 2.250 libras por mês, você precisa de um pote parecido ali com 400 mil libras por mês, um pouco mais, 470 mil. Então, se você tiver uma work pension, porque você é empregado, e se você estiver recebendo a state pension, você vai ter sim o direito a uma aposentadoria que vai chegar perto daquilo que você está esperando mais ou menos para ter uma qualidade de vida confortável no Reino Unido. O grande problema aqui, e eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, de propósito, se você era employed ou se você era self-employed, é que o self-employed, ele não tem direito a uma work pension, porque a work pension é um direito do empregado. O trabalhador, ele recebe isso do patrão dele. O patrão é obrigado a colocá-lo nesse esquema. E sim, algumas pessoas pedem para sair, mas a maioria eu acho que não pede. E aí a pessoa que tem um emprego, ela acaba recebendo esse benefício da work pension. Mas o self-employed não tem isso. Infelizmente, não vai ter esse pote acumulado aí conforme você está trabalhando, tornando ainda assim mais essencial a criação de um pote adicional de investimento para poder construir um patrimônio para aposentadoria. A última pergunta que eu fiz, e eu já estou caminhando para encerrar esse vídeo, é sobre a satisfação com a renda e a preparação para a aposentadoria. Eu perguntei se as pessoas estão satisfeitas com a renda atual e se elas estão satisfeitas com a preparação que elas estão tendo para a aposentadoria, porque são duas coisas totalmente distintas. Quando eu falo de investimento, eu não quero que ninguém aqui chegue nem perto de pensar que investir é uma maneira de você aumentar a sua renda agora, no presente. Investir não tem nada a ver com isso. Investir não é um trabalho, não é algo que você vai sentar e você vai fazer durante o dia e você vai receber recompensa agora, que você vai pôr em jogo a sua habilidade e por conta dessa sua habilidade, você vai receber um retorno adicional por isso e você vai trabalhar com investimento. Investir é uma coisa que você faz pensando no longo prazo, é uma coisa que você faz com aquilo que você consegue poupar do seu salário, da sua renda, e aí você sabe da importância de investir, do benefício de investir, e você pega e começa então a plantar com esse dinheiro, começa a plantar para o longo prazo. São duas coisas distintas. As pessoas às vezes procuram aprender a investir porque elas acreditam que vai ter uma transformação na renda dela, mas a transformação de renda, se você está insatisfeito com o seu salário ou com o seu trabalho, começar a investir não vai resolver isso. Começar a investir é essencial, mesmo que você esteja insatisfeito com o seu trabalho e com a sua renda, porque como eu mostrei aqui, o grande benefício de investir é pensar no longo prazo. Então, independente de como está a sua situação agora, começa, nem que seja com pouco, começa a plantar agora. Isso é uma coisa, isso é uma etapa da sua vida, isso é uma parte que você tem que tomar conta. E claro, existe sim a realidade atual. Você tem sim que buscar, de repente, transformar a sua vida profissional para aumentar a sua renda, para aumentar a satisfação que você está tendo no seu trabalho. Porque às vezes a ideia da aposentadoria se torna uma obsessão justamente pelo fato de que você não gosta do seu trabalho. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou romantizando a ideia do trabalho, eu não estou dizendo que você tem que trabalhar em algo que você ama, mas você pode sim transformar a sua carreira, a sua vida profissional para, em primeiro lugar, começar a ganhar mais dinheiro e transformar a sua renda se você não está satisfeito com ela, e também para você poder ter mais satisfação na sua vida, para você não ter que necessariamente ter uma obsessão pela aposentadoria, ou seja, uma vontade de parar de trabalhar imediatamente porque você não suporta o seu trabalho. Então são dois benefícios. Só que a ideia do investimento, ela é completamente longe disso. Você tem que investir porque você precisa pensar no seu futuro. É uma coisa separada, certo, galera? Além das perguntas que eu fiz, eu também deixei uma caixinha lá no Instagram para as pessoas colocarem sugestões, dúvidas e tal, que vocês têm sobre a aposentadoria. Eu recebi algumas dúvidas muito legal, mas eu não vou poder conversar com vocês sobre essas dúvidas nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer outro vídeo falando sobre essas dúvidas, tá certo, galera? Claro, se vocês tiverem dúvidas adicionais, deixa aqui nos comentários. As suas dúvidas, por exemplo, sobre a aposentadoria aqui no Reino Unido, se você pode mudar para o Brasil, se você pode morar em outro país, como investir, como abrir uma personal pension, se você é self-employed, viu a necessidade aí, por exemplo, de começar a investir para sua aposentadoria e etc. Seja lá o que esteja na sua cabeça, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com um amigo. Muito obrigado pela audiência
paciência e se inscreva no canal mais uma vez, porque eu vou sim fazer os vídeos sobre as perguntas que vocês me fizeram lá. Perguntas como, por exemplo, quando que você passa a ter direito à State Pension, quanto que é o mínimo que você precisa contribuir para ter direito à State Pension, por quanto tempo, se você pode contribuir para o Work Pension morando no Reino Unido e depois mudar para o Brasil e receber esse dinheiro. Umas perguntas bem interessantes que eu vou responder no próximo vídeo, então não deixa de se inscrever. Valeu, galera? Muito obrigado.